Shalom, shalom! Vamos ter um momento com Deus? Eu quero te convidar a deixar o seu like, também se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém no seu WhatsApp. O tema do vídeo hoje é a grande colheita. Quando nós estamos para começar um ano novo, nós logo pensamos nos grandes projetos, nas grandes colheitas. Mas o que a palavra tem a nos dizer sobre colheita? Talvez você pense que uma grande colheita é só em um terreno apropriado, em situações favoráveis. Não, você pode ter grandes colheitas em situações desfavoráveis. Como? Em Gênesis capítulo 26, está escrito no versículo 1, sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Bom, Isaque tinha a experiência do seu pai. Ele viu que a terra estava com seca e Isaque orou a Deus. E Deus disse, não saia de onde você está, porque eu vou fazer um milagre. Agora, Deus deu uma ordem, além desta palavra, Deus deu uma ordem que precisa ter muita fé para fazer o que Isaque fez. Por isso que eu digo, você pode ter grandes colheitas em momentos que não são favoráveis. Não era favorável para Isaque semear naquela terra, porque se tinha uma grande seca, não é qualquer tipo de seca, uma grande seca, isso significa que a terra estava erosiva. Não é o terreno apropriado para uma semente. É a mesma coisa que dizer, perca todas as suas sementes. Parece que grandes coisas só acontecem em momentos favoráveis. Mas a vitória da cruz do Calvário aconteceu numa atmosfera de aparente destruição. O inimigo achou que Jesus tinha morrido, que Jesus tinha sido destruído. As pessoas, até mesmo os discípulos, tinham entendido que tudo tinha acabado. Mas foi nesta atmosfera de destruição que teve a maior colheita aqui na terra. Colheita de restauração, salvação, libertação. O inferno foi derrotado. É desse nível que eu estou falando para você. Só é necessário você fazer o que Isaque fez. Quando Deus deu essa ordem a Isaque, Isaque não questionou. Olha o que Isaque fez ainda em Gênesis capítulo 26, está escrito no versículo 12. E assim Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Mas em que circunstância? Quando aparentemente tudo daria errado. Nenhuma semente foi perdida. Você viu? 100 por um. 100% das sementes de Isaque produziram, floresceram, frutificaram e ele prosperou. Então, se o ambiente agora, se a atmosfera na sua vida está de destruição, semeie. Tenha certeza, essas sementes de fé, protegidas pelo sangue de Jesus, você vai colher a 100 por um. E o que você vai semear? Você vai semear oração, você vai semear adoração, você vai semear a confiança em Deus e você vai colher, você vai ter uma grande colheita na sua família e em todas as áreas da sua vida. Mas ainda falando de semeadura, eu quero que você leia comigo agora Salmo. No Salmo 126, este Salmo também fala de dificuldade em tempo de semeadura. Ele está dizendo aqui no versículo 6, Salmo 126, no versículo 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Você está vendo? Aqui está falando de um momento não favorável para a semeadura, porque aquele que está semeando está sofrendo, aquele que está semeando está cansado, está desanimado, e Deus está falando, não desanime, não desista, não pare, continue andando. Quando você continua orando, quando você continua
indo para a igreja, quando você continua lendo a palavra, você está semeando no reino espiritual. Então continue andando, mesmo que chorando. As lágrimas podem derramar quando você for orar daqui a pouquinho comigo, mas vale o que está à sua disposição de continuar crendo, confiando, orando, jejuando. É isso que você pode ter certeza que você vai ter feixes. Aqui não está falando que é uma pequena colheita, não. São feixes. E eu quero profetizar uma grande colheita para você no próximo ano que entra. Porque neste ano você vai colher tudo que você não colheu no ano anterior. Porque a sua atitude vai ser diferente. Não que as coisas melhorem, mas a sua atitude vai ser diferente. Sabe o que está escrito em Oséias? Aquele que semeia vento, colhe tempestade. O que é semear vento? Não semear nada. Então você vai colher o quê? Problema, desastre, tempestade, angústia, dor. Mas ainda falando de uma grande colheita, eu quero dizer para você que em Gálatas capítulo 6, Deus trata desse assunto, semeadura e colheita. Mas nós temos uma promessa. E essa promessa de grande colheita é de restituição. Em Joel capítulo 2, eu vou restituir tudo que o gafanhoto devorou na sua vida e destruiu na sua vida. Ore baseado nessa promessa, porque Deus tem grande restituição e grande colheita para a sua vida. Mas vamos ver o que ele nos ensina sobre esse assunto em Gálatas capítulo 6, no versículo 7. Ele disse: não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. É muito bonito vermos como Deus explica tudo para a gente. É só nós lermos a palavra que nós temos a orientação para a nossa vida. Ele está falando, olha, a semeadura, aquele que semear vai colher. Primeiro ensinamento aqui de Gálatas 6, versículo 7. Segundo ensinamento, cuidado com o tipo de semente que você semeia. Se você semear briga, você vai colher contendas, divisão, tristeza. Se você semear a raiva, você vai colher muitas inimizades. Se você semear a bondade, você vai colher misericórdia. Se você semear o perdão, você vai colher restauração. Então, cuidado com o tipo de semente. Ele nos ensinou isso no reino natural. Se eu semear semente de laranja, vai dar laranjeira. Se eu semear semente de melancia, vai dar melancia. Então, o tipo de semente que eu semeio é o que eu vou ter. Você precisa prestar atenção no seu dia a dia. O que é que você tem semeado? Quais são as palavras que você libera? Se você semeia palavras destrutivas, palavras ofensivas para o seu filho, o que é que você vai colher? Um relacionamento, primeiro, um jovem enfraquecido, fragilizado, e também um relacionamento totalmente cortado, interrompido. Você semeia a bênção? Então você vai ter uma vida feliz. Você semeia palavras de elogio, palavras de incentivo, palavras de bondade, você vai ter uma grande colheita. Então, ele fala, segundo assunto aqui, é tipo de semente. O terceiro assunto aqui em Gálatas capítulo 6 é que dá trabalho semear, principalmente se a semente for boa. Porque semente ruim é fácil, você semeia toda hora. Mas a semente boa mesmo, a oração, palavras que você libera, atitudes que você tem, esse tipo de semeadura, você precisa prestar atenção para fazer esse tipo de semeadura. E isso cansa, pode vir a cansar. Então ele está falando, não se canse. Não se canse. Eu vou ler novamente para você, no versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. É a única coisa que Deus está falando. Nesse tipo para ter uma grande colheita, você precisa escolher o tipo de semente e não desanimar. Prosseguir todos os dias.
Que o Senhor renove as suas forças todos os dias. E a última coisa que ele nos ensina sobre semeadura aqui em Gálatas, capítulo 6, ele diz o seguinte: por isso, enquanto tivermos oportunidade, faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ele está falando, esse é o tipo de semeadura que você precisa fazer. Jesus, está escrito em Atos capítulo 10, ele andava por todos os lados fazendo o bem. Era o tipo de semente que ele deixava, era o tipo de semente que deixava marca na vida das pessoas. E você não pode esquecer que nós também estamos diante de uma grande colheita. Eu falei na tua vida individual, mas como corpo de Cristo, nós estamos diante de uma grande colheita. É um grande número de pessoas que virão a se converter. Você é um instrumento de Deus para que isso aconteça, porque Deus está aguardando, o agricultor está aguardando esta grande colheita. Ela vai acontecer e você tem o privilégio de poder escolher ser participante, que você possa levar a mensagem de vida, que você possa levar muitas pessoas a conhecerem a Cristo. Quando você compartilha um vídeo, quando você libera uma palavra para alguém, leva alguém para a igreja, você está levando uma pessoa que faz parte dessa grande colheita. Nós vamos viver este grande avivamento. O grande avivamento é o grande arrependimento e é um grande número de conversões onde não há uma estrela, mas é Deus mesmo, não é uma estrela gospel que vai estar pregando e todo mundo vai se converter. São pessoas simples e anônimas que vão levar o evangelho e multidões vão ser atraídos a Deus e vão ser atraídos também pelo testemunho de muitas pessoas e muitos virão a se converter. Que você possa viver uma grande colheita no reino espiritual, no reino natural e você seja participante do reino de Deus, levando pessoas para Cristo. Eu vou orar agora com você para que as suas sementes possam prosperar em nome de Jesus. Senhor, eu quero clamar que essas sementes que estão sendo apresentadas a Ti, essa disposição de trabalhar, Senhor, de semear com palavras, com atitudes, com oração, Senhor, seja firmada no coração de cada um. E essa semeadura será como a semeadura de Isaac. Vai ter uma colheita sobrenatural a 100 por 1. São palavras que liberam cura, que liberam restauração, que liberam, Senhor, salvação, em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, que cada um possa se colocar diante de Ti, é à Tua disposição, para ser um instrumento, para que haja uma grande colheita de filhos e filhas para Ti, no reino de Deus, em nome de Jesus. Amém. Não deixe de compartilhar esse vídeo no teu WhatsApp e deixar o seu like e o seu comentário, que é tão importante.